Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora que me estejam a ver. Bem-vindos aqui à vossa oitava lição aqui do programa do Terapeuta de Topo. E hoje vamos falar de intervalos em relações e como recuperar de grandes pausas. Isto aplica-se à amizade, mas também pode aplicar-se a relacionamentos amorosos, afetivos, por quantas e quantas vezes nós deixamos as nossas relações esfriarem ao ponto de termos longas pausas, períodos em que praticamente o companheiro se torna desconhecido para nós. E ao não mantermos essa continuidade no processo de partilha, de estar em conjunto, de intimidade que falámos na última aula e não trabalharmos a nossa intimidade, podemos chegar aqui a um ponto de desconexão, de desentendimento, de não percepção do outro e não aceitação do mesmo. E então, hoje quero-vos trazer técnicas, digamos assim, para vocês retomarem, para vocês manterem a vossa ligação com o outro e também trazerem a parte sensual e sexual para a própria relação que têm com o outro, de forma a continuarem, digamos, o vosso processo de relacionamento e de autoconhecimento e crescimento em conjunto. E então é sobretudo aqui, assenta sobretudo aqui na criatividade, no autoconhecimento e a reconstrução com o apoio de ferramentas digitais, já que vivemos também numa era digital e já que percebemos que o digital serve para muita coisa, para a validação instantânea, para uma série de valores e princípios que muitas vezes, em vez de serem construtores de pontos, são destruidores dos mesmos, perceber que também podemos ir aqui por outras vias e usar aqui outro tipo de método e de caminho para chegar aos nossos objetivos e aos nossos resultados. E neste caso será recuperar, digamos assim, após uma grande pausa e transformar de alguma forma aquilo que pode ser uma relação que já está muito esboroada, muito destruída, em algo novo, algo que se transforma, algo que se pode de alguma forma reconstruir, reinterpretar e transformar, digamos assim, numa nova realidade ressignificada que nos possa fazer evoluir. Então, vamos então entrar aqui na nossa lição. Então, pausas e recuperação, isto também vamos muito aqui, usamos sempre esta dimensão quadripartida, psicanálise, psicologia, terapia de casal e programação neurolinguística, deixando depois a ressignificação da programação neurolinguística nas diversas lições para o final. E então, a primeira reflexão que eu quero aqui dar relativamente à psicanálise, à capacidade, digamos assim, de interligar aquilo que é a nossa própria natureza, digamos assim, que nós temos que integrar e conhecer e trazer para a relação e aquilo que é a sua ligação à sexualidade, e a psicanálise tem muito a ver com isso. E então, quais são as experiências do passado, não é? No fundo, que impedem o seu avanço e que você acaba por identificar como algo que mexe consigo e que o impede e que é impeditivo e que é transformador. E a tarefa que é logo aqui posta, como primeiro exercício a cada um, é fazer uma pausa silenciosa de 10 minutos. Vamos aqui para a nossa meditação, sentir as emoções e depois escrever como pode começar a libertar essas dores. Ou seja, as dores que nós sentimos nos momentos de silêncio, aquilo que efetivamente fizemos silenciar em nós, para quê? Para fazer vir ao de cima as experiências do passado que impedem o avanço, aquilo que dói, aquilo que faz doer, pôr por escrito. E ao pôr por escrito, libertamos essa dor e iniciamos, digamos, uma conexão inconsciente e iniciamos um processo de cura, não é? Esse é o objetivo. Conectarmos connosco mesmos de forma inconsciente e iniciar um processo de cura. Portanto, reflexão, tarefa, objetivo. São aqui as três dimensões deste primeiro momento que aqui queremos trazer na nossa oitava lição. Então, aqui pausas e recuperação, psicanálise. Depois, meditação e autoconhecimento, e aqui já estamos numa dimensão da psicologia, não é? Portanto, passamos então para algo que mexe, digamos, com a meditação, e aqui aquilo que vamos refletir é face a uma situação em que meditamos e em que recorremos à nossa intimidade e à nossa bússola interna, vamos então aqui pensar como é que a meditação ajuda à identificação dos nossos medos e desejos e perceber como é que os nossos medos e desejos se interconectam de forma profunda com tudo aquilo que nós experienciamos quando pensamos na dificuldade, quando estivemos a meditar sobre a mesma. Aqui aquilo que se propõe como tarefa é que se faça uma meditação guiada, ou seja, aqui há um trabalho em conjunto, já não é individual. Há pouco propunha-se pôr por escrito e escrever para melhor identificar o objeto sobre o qual vamos trabalhar emocionalmente. Aqui vamos fazer uma meditação guiada de 15 a 20 minutos, ou seja, alguém, enquanto você medita, vai-lhe dando tópicos
para fazer com que o seu pensamento vá seguindo uma determinada linha. Ao mesmo tempo, foque-se nessa meditação guiada, ou melhor, durante essa meditação guiada, faça um enfoque ou foque-se na respiração e na ligação da respiração às emoções. Perceber como é que a forma como você respira pode ou não trabalhar as próprias emoções. Depois, isto irá transformar, digamos assim, pelo menos percepções e tempos, e o objetivo aqui é fortalecer o autoconhecimento e aceitar as emoções que vêm. Ou seja, aqui, mais do que tentar mudar estados, é saber identificá-los, aceitá-los e libertá-los. E é esse o objetivo, porque isto vai fortalecer não só o seu autoconhecimento, como permitir a tal aceitação das emoções. As emoções, nesta fase de meditação e autoconhecimento psicológico, não se transmutam, não se ressignificam. Convivem-se com elas, porque estamos numa fase inicial. Okay? Este é o objetivo. Depois, perdão e reconstrução. Okay? E aqui já entramos em algo que pode ser feito em conjunto com o vosso companheiro. Já estamos aqui perante algo que pode ser feito, que deve ser feito não individualmente, mas sim em construção de casal. Ou seja, em capacidade de ouvir o outro ouvir a si, e portanto aqui o que é preciso perdoar, entramos aqui já numa dimensão relacional e de algo que na relação de alguma forma é uma pedra no sapato, é algo que dificulta a vossa, digamos, o vosso convívio, a vossa relação e que eventualmente esfriou a relação. Estamos aqui então a identificar o porquê do esfriamento e o que é que eu preciso perdoar para seguir em frente. Perdoar-me a mim, perdoar o outro. Ou seja, perceber aqui a dupla dimensão. Muitas vezes a dor está connosco, tem a ver com evoluções que não fizemos relativamente àquilo que são, digamos, os nossos traumas do passado, e muitas vezes é o nosso companheiro que não fez isso com ele mesmo. Então há que dar amor, há que dar carinho, há que dar compreensão relativamente àquilo que necessita de ser perdoado na relação para que a mesma se recupere, siga em frente e não esfrie. Fazer um exercício de perdão e escrever sobre a libertação ou a liberação da dor, a libertação da dor, em que momento nos libertamos. E qual é que é o objetivo? Recuperar a intimidade por meio daquilo que é verdadeiro, por meio de trazer ao de cima, juntamente com o nosso companheiro, aquilo que efetivamente é verdadeiro na nossa relação. E, portanto, trazer aqui esta dimensão de, em conjunto, haver um perdão e uma reconstrução na nossa própria relação. Transformação em novos ciclos, programação neurolinguística, como é que eu posso transformar a dor em aprendizado? E aqui já vamos precisamente à ressignificação, ou seja, nós identificamos um problema, nós meditamos em conjunto sobre esse problema com uma meditação guiada, nós fomos capazes de potenciar isso, ou pôr isso em perspectiva de casal, colocar isto no eu e no outro e conseguirmos estabelecer pontos para cura não só individual, mas cura do outro, cura conjunta, partilha, digamos assim, de elementos, dificuldades e transformações, e então trazemos depois desta reflexão conjunta, desta capacidade de identificar em casal aquilo que é a nossa dificuldade, aquilo que nos traz no fundo a limitação a que a relação seja mais profícua, mais, digamos, relevante e que nos possa aproximar, e ao perceber tudo isso nós vamos então pegar naqueles momentos de memória do passado e que foram essencialmente a nível do coletivo, daquilo que é o eu e o outro, bloqueios, e trabalhar esses bloqueios trazendo momentos de libertação, momentos de prazer, ou seja, focarmos nos momentos em que houve quebra, em que houve afastamento, em que houve gelo e congelamento da relação e destruição da mesma, reconstruindo-a, ressignificando-a nesses momentos, trazendo os bons momentos. É pegar naquilo que é o doce, naquilo que é o bom da relação, para, de alguma forma, transformar os momentos menos bons em momentos pelo menos sofríveis ou suportáveis. E tudo isto vai trazer uma ideia de continuidade, de conexão permanente e de explicação, digamos, de que esses foram momentos de crescimento, foram momentos de dor necessária para transformar aquilo que era a ligação com o outro. E isto já é digamos, um exercício de linha do tempo, de programação neurolinguística e de ressignificação, usando, digamos assim, as nossas emoções positivas que ancoramos e ancoramos em momentos vibracionais, sinestésicos, visuais, que depois podemos usar para trabalhar sobre os momentos mais difíceis. Isto vai criar novas crenças acerca do que realmente aconteceu naquele momento menos bom de vida e criar padrões para a vida e que nos permitem também, em momentos de maior sofrimento,
digamos, a memória, a gestalt, digamos assim, a emoção ligada à experiência e à memória não ser tão dolorosa, ou seja, transformar e ressignificar a nossa dor, criando um prolongamento de prazer dentro da mesma. Reconstrução de intimidade, o que é que você gostaria de mudar após uma crise, não é? E cá está muito esta ideia da ressignificação, de ir buscar energias que conectem, que transformem, que trabalhem determinados momentos que aconteceram e que foram menos positivos naquilo que foi o seu relacionamento e que o outro também identifica como tendo sido tóxicos, difíceis, e ao perceber isso, a forma correta de os trabalhar é ressignificando-os, não é negando aquilo que aconteceu, não é tentando apagar o que aconteceu, é aceitando, assumindo a vossa própria responsabilidade naquilo que aconteceu, mas ressignificando, dando um novo sentido, dizer isto ok, aconteceu, mas isto teve um propósito, teve uma razão de ser. E além disso também perceber que aquele momento é uma lembrança, é uma memória e como tal é algo a que podem aceder em conjunto, é uma memória comum, é uma memória do casal, que vocês podem ressignificar, que podem dar uma nova, digamos, um novo significado, um novo sentido, ressignificando aquele momento e aquela situação. Então visualize e planeje uma nova etapa de conexão íntima e aqui temos uma projeção de algo, criar uma âncora mental para depois ir sobre essa pérola negra, essa gestalt negativa e trabalhá-la. Portanto, criando relacionamentos autênticos e respeitosos. A ideia será esta. Criar uma nova realidade, acaba por ser aqui um aspecto importante, criar aqui uma rotina de 15 em 15 dias, aquele movimento que eu já aqui expliquei, ou seja, de ter uma reflexão e um trabalho sobre uma gestalt, fazer este trabalho durante 15 dias, um assunto, outros 15 dias e outros 15 dias, ou seja, 3 assuntos, fazer um intervalo e depois voltar a repetir por 2 vezes, registar os pensamentos e sentimentos diariamente e partilhar, obviamente, também com o seu companheiro e incorporar essa prática como uma nova vibração e hábito que você vai trabalhando e burilando constantemente. Em conclusão, aquilo que eu vos queria trazer é exatamente isto, integração e propósito, usar as pausas para se reconstruir, perceber as pausas como momentos de evolução, que são importantes nas relações, que permitem a ressignificação de momentos menos bons, mais duros, nos quais pode levar energia através da ancoragem, através de um conjunto de energias positivas que pode levar a essas gestalt negativas e trabalhá-las e transformá-las, de forma a tornar-se o seu próprio porto seguro e do outro, abrir-se ao mundo com uma nova missão. Portanto, medite, perdoe, transforme-se, conecte-se e conecte o outro também dentro daquilo que é um movimento conjunto dos dois, ok? Basicamente é isto, integração e propósito, era isto que eu vos queria trazer. Espero que tenham gostado da 8ª lição. Voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me cordialmente e obrigado.